Olá, amados! Seja mais uma vez bem-vindo aqui no nosso canal sobre ser um cristão. Curta, se inscreva, compartilhe, que a palavra de Deus possa continuar falando ao seu coração. Nós vamos continuar em 1 Tessalonicenses, agora no seu capítulo 3. Então vamos continuar pensando no contexto de Paulo para a igreja de Tessalônica. Você deve ter visto aí que estamos na sequência dos vídeos, capítulo 1, capítulo 2, falamos sobre o contexto da cidade, falamos da tratativa de Paulo junto aos irmãos, a questão da perseguição, da dificuldade que foi o seu processo de discipulado, de ensino para essa igreja, sobre o empecilho de conseguir chegar. Ele vai dizer que Satanás impediu não somente uma, mas duas vezes, e aqui ele vai continuar refletindo no capítulo 3, quanto ao seu amor pela igreja, quanto à tratativa com a igreja. É muito interessante nós pensarmos nesses versos e, aproveitando que o capítulo é um pouco menor, vamos refletir ainda um pouco mais verso por verso. Vamos lá? 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 3, diz assim: Por isso, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. E assim enviamos Timóteo, o nosso irmão e cooperador de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los, dar-lhes ânimo na fé. Então Paulo está dizendo que ele tinha esse propósito de visitar os irmãos e uma realidade de perseguição muito grande por parte dos romanos, o contexto dos judeus, uma perseguição muito grande contra esses irmãos cristãos. Paulo, preocupado com a igreja, envia Timóteo para cuidar do povo de Deus. Mais uma vez a gente vê o amor de Paulo, o cuidado de Paulo com a igreja de Tessalônica. E ele vai falar que Timóteo vai para dar força aos irmãos, para dar ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Irmãos, as tribulações fazem parte da vida. E Paulo vai dizer, nós fomos designados para isso. Nós não podemos ser leigos no nosso pensamento, de pensar, agora que eu sirvo a Deus, eu não terei mais aflições, eu não terei problemas. Pelo contrário, talvez eu te diria que servindo a Deus, você, além dos problemas comuns, e aí a gente fala de graça comum que Deus derrama sobre os ímpios e sobre os justos, mas também a desgraça comum, que é os problemas que vêm sobre os ímpios e os problemas que vêm sobre os justos. Mas ainda nós temos os problemas que vêm por servir a Deus, que é quando você trabalha para uma empresa que quer fazer um procedimento errado e você não se submete, você perde o seu emprego. Então, por servir a Deus, nós temos sofrimentos por ser justo. Pensando no contexto aqui da cidade, os irmãos estavam sendo perseguidos, estavam sendo reprimidos, estavam sofrendo por querer servir a Jesus. E trazendo para o nosso contexto do Brasil, já não bastasse o sofrimento dessa vida, dos problemas dessa vida, nós temos também o sofrimento por escolher servir a Deus. Então, existe sim esse peso que é trago de uma realidade de existe o sofrimento no mundo e existe o sofrimento por ser cristão. Então, muito mais ainda a nossa vida pode ser difícil. Mas saiba, meus irmãos, saibam que Deus está conosco no meio desse sofrimento. Timóteo, ele vem para animar os irmãos, para fortalecer os irmãos, para que ninguém seja abalado por essas tribulações que estão passando. E aí eu quero te trazer a reflexão, como é importante o seu irmão em Cristo. Como é importante esse irmão que ama a Deus e que está ao seu lado, como é importante a igreja nesse processo. Você não precisa sofrer as suas tribulações sozinho. Você não precisa passar pelos os grandes desafios, tribulações da vida que Deus permitiu sozinho. Como é importante esse Timóteo na sua vida para te animar. Como é importante esse Timóteo na sua vida para te fortalecer. Ele é a provisão de Deus para você, para te dar as palavras certas. Para no meio da sua dor, no meio do seu sofrimento, ele vir não só com oração, mas com a palavra de consolo. Para cantar louvores com você. Para orar com você e fortalecer você. Irmãos, não se isolem.
Sobre ser um cristão é sobre viver em igreja, é viver em comunidade. Não se isole. Você não é forte sozinho. Uma frase que estava refletindo com a minha esposa nestes dias e que gostei muito dela, até anotei para depois dizer e continuar ensinando é: olha, é melhor ser uma pessoa frágil e amparada do que ser forte e solitário. É melhor você se apresentar como uma pessoa frágil e amparada do que ser forte e solitário. E o que eu quero dizer com isso? Quando você se apresenta como uma pessoa que é muito forte, as pessoas acham que você não precisa de ajuda. As pessoas acham que você dá conta. As pessoas acham que elas não precisam te perguntar, você precisa de alguma coisa, porque você sempre se apresentou como forte. Mas quando você reconhece que os problemas às vezes te abalam, quando você chega para o irmão e fala, irmão, ora por mim, não tem sido fácil. Irmão, lembra de mim nas tuas orações, eu tenho sofrido. Deus, eu tenho entregado a Deus para que Ele me fortaleça, mas não tem sido fácil a minha caminhada. Quando você se permite ser vulnerável com seus irmãos em Cristo, você vai ver neles a resposta de Deus, porque eles podem orar por você, eles podem estar junto com você nesse processo, te ajudar de alguma forma, cantar louvores junto com você e trazer palavras de Deus para te consolar nesse momento. Mas quando você não compartilha a sua dor, quando você não expressa isso para o seu irmão em Cristo, você talvez vai se ver solitário, vai se ver isolado. E talvez as pessoas não vão até nem perguntar, não só porque você não se abre, mas porque você sempre se apresentou como forte demais. Cuidado! É melhor ser frágil e amparado do que ser forte e solitário. Porque o forte e solitário, na hora que as pancadas da vida vêm forte sobre ele, sabe o que vai acontecer? O forte e solitário ele vai cair e ele vai vir a nocaute. Ele vai sofrer o nocaute. Por quê? Porque não tem ninguém ali para ampará-lo, para colocar o braço do lado. Porque ele não se permitiu ser vulnerável. Permita-se ser vulnerável. Paulo vê a igreja no momento difícil, mas ele não deixa a igreja ficar sozinha. Ele envia Timóteo para fortalecer, para dar ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Deus não quer que você seja abalado, meu irmão. Mas você precisa aceitar os Timóteos na sua vida. Tá bom? Vamos continuar lendo o verso? Quando estávamos com vocês, já lhe dizíamos, seríamos perseguidos. O que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, eu enviei Timóteo, para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós também queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda nossa necessidade e tribulação, nós ficamos animados quando soubemos da sua fé. Pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. E aí eu quero dizer um segredo da vida cristã. Meu irmão, não está sendo fácil a minha caminhada, com certeza não está sendo fácil a sua caminhada, com certeza você tem as suas dores, eu tenho as minhas, mas quando nós compartilhamos, quando você tem uma vitória na sua dor, quando eu tenho uma vitória na minha dor, a gente consegue fazer o que Paulo está dizendo aqui em relação aos irmãos. Ficamos animados quando soubemos da sua fé. Agora vivemos por saber que vocês estão firmes no Senhor. Coisa maravilhosa é sofrer, mas sofrer no Senhor, glorificando ao Senhor, se mantendo na presença do Senhor. E nós celebrarmos isso juntos. Juntos. Em que sentido? De saber de que bom. O meu irmão tem passado por uma doença muito séria, mas ele está firme, ele está glorificando a Deus. Glória a Deus por isso. Isso me traz consolo ao meu coração. Isso me traz conforto também.
É maravilhoso nós celebrarmos as nossas vitórias sobre as nossas lutas, afinal, não tem vitória sem luta. Mas que maravilhoso é celebrarmos juntos as nossas pequenas vitórias, as nossas pequenas conquistas sobre as dificuldades que Deus tem permitido. A nossa fé está sendo forjada por meio das tribulações e provações. A fé dessa igreja estava sendo forjada. E Paulo está dizendo, irmãos, nós nos alegramos por isso, porque vocês têm permanecido firmes no Senhor. Versículo 9, como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, o nosso Pai do Senhor Jesus Cristo, prepare o caminho até vocês. Então a gente vai ver, irmãos, nesses versos, no capítulo 3, desde o início até essa parte, antes dessa oração de Paulo no final, esse relacionamento. Paulo está se relacionando com a igreja está se relacionando com Paulo, a igreja quer ver Paulo, Paulo quer ver a igreja, Paulo envia Timóteo para consolar a igreja. Nós precisamos viver um constante relacionamento cristão. Nós somos um corpo, irmãos. Quando um sofre, todos sofrem juntos. Quando um conquista, quando um tem uma vitória, todos celebramos juntos. Ou não é maravilhoso quando no seu corpo, e aí a ideia do corpo, 1 Coríntios vai nos trazer isso, quando no seu corpo você tem um dedo encravado, você vai na podóloga, faz o tratamento do seu dedo, resolve, ele melhora, não tem mais inchaço, ele está em plena recuperação e você fica feliz. Graças a Deus eu consegui solucionar essa questão do meu dedo. Pois é, o dedo da sua igreja, que é aquele irmão que estava passando por uma prova muito grande, ele tem uma vitória, como corpo de Cristo nós precisamos celebrar. Celebrar juntos, caminhar juntos, celebrar juntos, sofrer juntos, vivenciar juntos. O processo do cristianismo, do ensino, do discipulado se dá por essa unidade. Em João 17, Jesus ora por nós e constantemente ele vai dizer ao Pai, Pai, que eles sejam um. Que eles sejam um. Livre-os do maligno, livre-os do mal, que eles sejam um. Você não foi chamado para viver sozinho. Essa igreja não foi chamada para viver sozinha. O prazer do ministério de Paulo está na unidade da igreja. Está na igreja apontando para Cristo firme e ele junto com essa igreja celebrando as suas vitórias. Nós precisamos viver em unidade. Paulo vai orar a Deus, versículo 11 e agora o 12, que o Senhor faça crescer, transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, e na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Que Deus faça em você transbordar o amor uns pelos outros. Ame a sua igreja. Ame o seu pastor, assim como essa igreja amava Paulo. Ame os seus líderes, ame os seus liderados. Ame, nós fomos chamados a essa unidade. Nós vemos isso em todos os versos anteriores e nós vemos que essa é a oração de Paulo por Tessalônica. Irmãos, as lutas têm sido grandes, a tribulação tem sido terrível, a perseguição na nossa igreja. Nós precisamos nos amar e estarmos juntos. Esse é o propósito de Deus para mim e para você. Que Ele fortaleça o coração de vocês. Essa é a minha palavra final para você. Que Deus fortaleça o seu coração. E que o seu amor esteja cheio do amor de Deus. E que o amor de Deus em você transborde para os outros, como Paulo assim também fazia com a igreja. Que Deus te abençoe. Nós vamos continuar no capítulo 4 nos próximos vídeos. Continue curtindo, compartilhando e abençoando outras vidas aqui no nosso canal sobre ser um cristão. Tchau!